Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula da plataforma Reconstruindo a História. Hoje comentaremos sobre os processos da independência da África e da Ásia, ok? Vamos aí para o nosso formulário de conteúdo e de atividades para a gente poder dar sequência às explicações, ok? Muito bem, essa é a atividade 1, processo da independência da África e da Ásia. Ela trabalhará a habilidade que busca caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano, asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais. Essa é uma aula que vai tratar processos da independência da África e da Ásia, e quem vos fala é o professor Vanderlei. Começaremos aqui com a crise no colonialismo. A construção dos impérios coloniais na África e na Ásia esteve ligada a discursos que transmitiam a ideia de superioridade racial dos europeus, a raça branca, em relação aos colonizados. Contudo, as populações colonizadas sempre procuraram combater esses discursos imperialistas. É importante notar também que a experiência dos africanos durante a Primeira Guerra Mundial, quando europeus e africanos lutaram lado a lado em diversas batalhas, pôs em xeque os discursos que professavam a ideologia da superioridade branca. Ficou evidente para os combatentes que a origem de cada um não influenciava a sua capacidade de atuação. A guerra permitiu também aos milhares de africanos recrutados para as fileiras de guerra que pudessem comparar suas condições de vida com a dos europeus. Ao fim do conflito, a esperança de ver seus esforços recompensados foi frustrada quando a metrópole não os reconheceu, nem simbolicamente nas homenagens feitas aos combatentes, tampouco materialmente por meio de programas de compensação financeira. Já a Segunda Guerra Mundial expôs a vulnerabilidade das potências europeias. O recrutamento de europeus que exerciam atividades nas colônias para lutar na guerra obrigou as metrópoles a ampliar o emprego de africanos em seus quadros administrativos. Essa medida permitiu flexibilizar a rigidez da administração colonial e, em alguns casos, buscar estreitar os laços com as elites nativas africanas. O fim da Segunda Guerra, o início da Guerra Fria, trouxeram também a ideia de que a era colonial chegava ao fim. As disputas ideológicas entre capitalismo e socialismo e os interesses da União Soviética e dos Estados Unidos em ampliar seus respectivos bloqueios de países aliados criaram um contexto internacional favorável aos movimentos de independência. Voltando então aqui para o professor Vanderlei, nós já passamos, no contexto dos motivos, do imperialismo e o colonialismo na África e na Ásia. E nesse contexto foi colocado como principal justificativa que a raça europeia, principalmente branca, possuía uma superioridade intelectual, tá? Que conseguiria sobrepor as capacidades intelectuais das raças colonizadas, tá? Então nós estamos falando de africanos e asiáticos, nesse contexto da época do imperialismo e neocolonialismo. E com os conflitos mundiais que ocorreram, ficou claro para os colonizados que esse contexto racista de colocar que a cor da pele, ou seja, a origem da onde você nasceu, seria um motivo para que você tivesse uma melhor ou pior intelectualidade dentro da sua civilização, ok? Vamos voltar aí para o contexto textual para vermos a continuidade do estudo. O pan-africanismo, uma conquista ideológica.
Internamente, a constituição de uma elite intelectual nativa contribuiu com as bases ideológicas dos movimentos pela independência, entre eles o pan-africanismo e a negritude. Movimentos de resistência contra o colonizador atuaram durante o período de dominação europeia na África. Exemplos dessa resistência foram as lutas dos Herero, os Ashanti e os Maji-Maji, entre o final do século XIX e início do século XX. Esses movimentos, porém, eram isolados e não tinham uma direção e um projeto político que aglutinassem a luta anticolonial. O pan-africanismo foi o primeiro a assumir o papel. Criado no início do século XX por intelectuais negros das Antilhas e dos Estados Unidos, o movimento pregava a solidariedade dos oprimidos pela segregação racial nessas regiões. Foi a partir do 5º Congresso Pan-Africano de Manchester, realizado em 1945 na Grã-Bretanha, que o pan-africanismo deixou de ser um movimento de intelectuais afro-americanos para se transformar em um instrumento de luta pela independência dos povos africanos, principalmente da África Ocidental Britânica. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então os movimentos, né, contra essa dominação europeia, eles são isolados, tá? Não existe assim dentro das etnias africanas uma união, né, firme, coesa, íntegra, que unisse todo o continente numa luta de dentro para fora para poder se libertar dessa opressão colonizadora dos países europeus. Isso dificultou durante décadas, né, esse processo de independência desses colonizadores, ok? E aí, na contrapartida, né, dessa desunião, vem essa organização, né, pan-africana, que se pode ver que não surge, tá, na África, surge nos povos, né, africanos que não estão no continente, e aí eles conseguem formalizar, né, uma organização que começa a chamar a atenção internacional para esse movimento de libertação dessa opressão europeia. Ok? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. As lutas pela independência na África. As lutas dos povos colonizados, a fragilidade das metrópoles europeias, exauridas pelos custos da Segunda Guerra, e a independência das colônias asiáticas aceleraram o processo da independência na África. No fim da década de 1960, o colonialismo europeu no continente reduzia-se a algumas pequenas possessões francesas e a colônias portuguesas, que foram as últimas a conquistar a independência. No caso do Quênia, o Quênia, que corresponde à região conhecida na África Oriental Britânica, viveu entre 1952 e 1960 uma grande revolta do povo Kikuyu, conhecida como Revolta dos Mau Mau. A colonização britânica nessa área caracterizou-se pela expropriação dos camponeses e pela formação de uma elite branca de grandes fazendeiros. A rebelião eclodiu após a Segunda Guerra Mundial, quando uma nova leva de imigrantes ingleses afluiu para o território, intensificando os conflitos pela terra e piorando as condições de vida dos camponeses. A repressão, movida pelas autoridades britânicas contra a revolta, causou milhares de mortes, além da prisão de Jomo Kenyatta, um dos líderes do movimento pan-africano e fundador da União Africana do Quênia, que defendia a via pacífica para a independência. Pressionada pelos principais grupos nacionalistas do Quênia, a coroa britânica libertou Kenyatta. Sob sua liderança, o Quênia declarou independência em 1962, de forma pacífica e com um programa de conciliação nacional. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então, embora seja um caminho árduo e lento, é a melhor opção, né, para as nações que foram conquistadas pelos seus colonizadores imperialistas, né,
para poder o quê? Para poder ser uma independência definitiva. Quando você entra em combate, né, entra num conflito armado, né, como colonizado, se você perder, as condições de vida vão se tornar cada vez piores, tá? Além das mortes, né, que vão ocorrer do lado mais fraco, tá? Então sempre são os mais fracos os mais prejudicados. No caso do Quênia, utilizou-se esse meio político e social buscando por si a independência, né, através dos meios de argumentos, através dos meios políticos, através de meios sociais, ou seja, chamando a atenção, tá, do mundo, né, ou seja, chamando a atenção internacional para a situação, né, conseguindo aliados, né, próximos aos colonizadores, que no caso é a Grã-Bretanha, para poder incentivar que ela abrisse mão, né, de um território que na sua origem seria queniano. Ok? Beleza, vamos então para o próximo slide, aliás, para dar continuidade ao nosso próximo assunto. Desafios após a independência, né? Então nós temos aí um momento que nós temos a opressão dos colonizadores, mas aí nós temos também um momento, né, que você tem a sua independência e como você vai agir, né? Que tipo de economia, de que tipo de metodologia, né, social você vai implementar nesse país que não tem mais um opressor. Então vamos lá. Nos congressos pan-africanos, realizados nas cidades ganeses de Kumasi em 1953 e de Accra em 1958, a discussão política centrou-se na definição das fronteiras africanas após a independência. Os minimalistas defendiam a manutenção das fronteiras coloniais, incentivando a construção de estados nacionais com base nos limites já estabelecidos. Os maximalistas defendiam a construção de uma unidade econômica, política e militar no continente, o que representava na prática a radicalização das ideias do pan-africanismo. O grande defensor de uma África livre e unida foi o líder ganês Kwame Nkrumah. A principal resistência à proposta de uma África unida vinha dos países da antiga África Ocidental francesa. As elites econômicas desses novos estados nacionais acreditavam que um alinhamento político com a França lhes garantiria ajuda financeira. A formação da Organização Unida Africana em 1963 acabou com os últimos resquícios do movimento pan-africanista ao reafirmar os estados africanos como autônomos, independentes e iguais no conjunto dos estados mundiais. Ou seja, voltando aqui para o professor, a ideia, né, dos maximalistas é uma ideia de unificação continental. Todos os povos africanos unidos, né, buscando uma África livre, né, e unificada, né, e esse foi uma situação muito difícil, né, de ser colocada. Você tem aí uma voz falando nesse respeito, né? Por que é difícil? Bom, a história da África ela é uma história de centenas de etnias diferentes, de povos africanos, ok? Esses povos, na sua grande maioria, conviviam, obviamente, mas também eles conviviam cada um no seu território, tá? Guerras eram feitas entre eles em busca de expansão territorial, né? Era um período onde essas guerras proporcionavam a quem perdia o trabalho servil, né? Nem que fosse por um determinado tempo, assim, ó, você perdeu a batalha, você está me devendo um monte de coisa, você vai ser meu escravo até um determinado momento, depois você é livre, você pega suas malinhas e vai embora. Então existia esse processo, esse já conflito étnico dentro da África. E quando você quer colocar uma África unida, quem é que vai mandar? Quem é que vai mandar nisso tudo, entendeu? Como que a gente vai estabelecer um Estado democrático, tá?
Então, como é que você vai lidar com isso, né? Um continente com centenas de etnias, né, que eram pequenos reinados e que não existia assim aquele processo já de desenvolvimento, de democracia, né? Todos por um e um por todos. Então ficou muito difícil esse processo e os estados africanos se declararam independentes, né, dentro do continente africano, ok? O apartheid na África do Sul. Aqui segue um exemplo, né, de situação extrema de racismo, tá? Colonizada por holandeses desde o século XVII, a porção sul da África teve uma história diferente do restante do continente. No início do século XX, após duas guerras contra os holandeses, né, as guerras dos Boerês, os africanos da região do sul da África tiveram suas terras conquistadas por britânicos que, conciliando-se com os afrikanderes, descendentes dos holandeses, fundaram a União Sul-Africana, a qual passou a ser conhecida como Commonwealth em 1910. A partir de então, os brancos passaram a ter mais privilégios no país, enquanto os negros mestiços eram excluídos e só tinham acesso a 8% das terras em geral, as menos férteis, pobres em recursos minerais. Mas a situação pioraria. Em 1948, o Partido Nacional ganhou as eleições, convidando a compor o novo governo o sociólogo Hendrik F. Verwoerder. Criou então em 1949 a 1953 um aparato legal para segregar os negros e mestiços, que ficou conhecido como apartheid. A legislação classificou os sul-africanos em brancos, mestiços, negros e indianos, e segregou as etnias nativas, estabeleceu acessos separados para os negros nas escolas, praias, clubes, ônibus, universidades e outros espaços de convivência, e proibiu os casamentos interraciais. Voltando aqui, então esse é o extremo do racismo. Entender que, devido à sua cor da pele, você tem mais direitos, mais condição a benefícios do Estado, né? Prioridade dentro do ambiente comercial, prioridade dentro do ambiente privado, prioridade dentro de todo e qualquer local público, tá? Então, nesse período, né, na África do Sul, esse sistema racista era o seguinte: um africano, né, um descendente direto de etnia africana, jamais poderia entrar no mesmo banheiro público que um branco descendente de europeu, não é? Isso é o mínimo. Você tinha lugares para você andar na rua aonde era proibido que o negro, o mestiço e o indiano andasse. Tipo assim, ó, você tem aquela calçada para andar. Se você andar nessa calçada, você vai ser autuado, tá? Numa segunda vez, você vai ser espancado e preso, tá? E pode ser que nunca mais você apareça na rua. Então era um sistema de extremismo, tá? Na situação do racismo, tá? Ok? Vamos aí para a continuidade desse assunto. A resistência e o fim do apartheid. As primeiras manifestações contra as leis segregacionais foram organizadas pelo Congresso Nacional Africano, partido político fundado em 1913 por ativistas negros indianos. A partir de sua criação, né, o Congresso Nacional Africano passou a organizar vários atos de desobediência civil, como greves e manifestações. No final da década de 1950, setores descontentes com a política do Congresso Nacional Africano fundaram o Congresso Pan-Africano. O novo partido defendia ações mais ostensivas contra o apartheid. Orientados pelo partido, os negros passaram a ocupar os lugares reservados aos brancos e a circular em áreas proibidas para eles. Em março de 1960, uma manifestação pacífica convocada pelo Congresso Pan-Africano contra a lei que obrigava os negros a cortar um passe para circular nas ruas foi brutalmente reprimida pela polícia. O massacre de Sharpeville, como foi conhecido, resultou na morte de 69 manifestantes e na prisão das principais lideranças dos partidos.
Depois da tragédia de Sharpeville, o jovem advogado Nelson Mandela, um dos líderes do Congresso Nacional Africano e até então contrário à luta armada, convenceu-se de que era necessário radicalizar a resistência para derrotar o regime. Identificado em um protesto de 1962, Mandela foi detido, julgado e condenado à prisão. 2 anos depois, teve um novo julgamento e foi condenado à prisão perpétua. A prisão de Mandela repercutiu no mundo todo. Por pressões da comunidade internacional, a África do Sul foi banida dos Jogos Olímpicos em 1972. Em 1989, o novo partido eleito prometeu formar um governo de conciliação. Em 1990, após forte pressão internacional, Mandela foi libertado. Em 1992, um plebiscito determinou o fim do apartheid. E no ano seguinte, Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Muito bem. Então, vocês viram que todo processo opressor, né, quando ele existe, ele tem começo, meio e fim. Tá? Existem várias situações e vocês viram que não necessariamente é com a violência que se vai conseguir sair desse processo de opressão. Então, houve aqui a principal manifestação, né, que foi muito reprimida e várias mortes ocorreram, né, 69 mortes, né, isso que foi anotado nos registros históricos, né, mas pode ter sido muito mais. Tá? Mandela, que até então, né, se pronunciava como um ativista pacífico, passou, né, a ter a ideia diferenciada de que era necessário pegar em armas para poder efetuar de forma radical esse processo. Ele foi identificado e preso, e essa ação, né, da parte contrária, mais poderosa, foi que influenciou, né, vamos dizer assim, o mundo, né, que assistia a esse processo, né, buscar, junto ao governo da África do Sul, né, acabar com esse sistema crítico de racismo. E isso aconteceu de forma definitiva, tanto que Nelson Mandela, depois de mais de 20 anos preso, ele foi solto e ainda conseguiu ser presidente, né, da África do Sul e estabelecer que esse país se desenvolvesse de uma forma mais tranquila, sem a radicalização e sem o racismo em pauta. Ok? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Independência do Oriente Médio. Os processos de independência do Oriente Médio tiveram início no final da Primeira Guerra Mundial, com a derrota e a desagregação do Império Turco-Otomano. Após o conflito, grande parte dos seus domínios no Oriente Médio passou a ser administrada pela Grã-Bretanha e pela França. A Palestina, os atuais Iraque e Jordânia, por exemplo, tornaram-se áreas tuteladas pelos ingleses, enquanto a Síria e o Líbano ficaram subordinados à jurisdição francesa. O processo de independência das nações do Oriente Médio ocorreu de forma gradual. Teve início com a independência do Iraque em 1932 e do Egito em 1936, estendendo-se pelas décadas de 1940. A independência do Líbano se deu em 1943, quando dirigentes políticos libaneses foram libertados pelos franceses e a emancipação do país foi reconhecida. A Jordânia conquistou sua independência em 1946, ao ser assinado o Tratado de Londres entre o governo do Reino Unido e o governo de Abdalá I. Nesse mesmo ano, as últimas tropas francesas se retiraram da Síria, selando a independência do país. Aqui um pequeno adendo com um trecho, né? A origem regional do Oriente Médio, 15 anos após o atentado de 11 de setembro, a revista Sociologia Política, ela solta essa nota. Com o início do processo de independência dos Estados Árabes, principalmente a partir da década de 1940, a insistência das potências mandatárias em se manter na região gerou um ambiente de instabilidade.
As disputas entre os principais atores regionais e a transição da ordem mundial, da multipolaridade para a bipolaridade, trouxe novos atores à cena, sendo França e Reino Unido substituídos pelos Estados Unidos e União Soviética. Em 10 de maio de 1945, a Liga Árabe é formalmente criada. Ela desempenharia um papel relevante como veículo para a cooperação dos campos políticos, econômicos e cultural nas relações interárabes. Em 1948, Egito, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, membros da Liga Árabe, se aliaram na guerra contra o recém-criado Estado israelense, inaugurando os intensos conflitos do Oriente Médio em torno da questão palestina. Isso é muito importante a gente comentar, justamente porque após, o final da Segunda Guerra Mundial, tendo lá os estados, do Oriente Médio sob a tutela de alguns países da Europa, também existia uma região, que na antiguidade era conhecida como Canaã, depois como Judéia, e com a diáspora do povo judeu ela passou a ser de domínio árabe. E com o final da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Estado, de Israel, ou seja, o Estado, um país judeu nessa região que na antiguidade, tinha essa região como seu território. E isso provocou um conflito enorme, porque essa região foi realocada para os israelenses, mas essa região, nesse período de 1945, já tinha gente morando lá, que não tinha nada a ver com o povo judeu. Pelo contrário, são árabes, na maioria muçulmanos, que são assim, têm um conflito de ideias religiosas extremas entre um e outro. E isso volta a provocar um novo conflito de ideologia religiosa, isso como justificativa entre esses povos, que continuam num intenso conflito violento de lá para cá. Isso nunca teve fim. Então esse conflito ele sempre existiu, desde que essa região ela foi conquistada por diversos povos, sendo um deles os judeus. Houve a diáspora dos judeus, no período da Antiguidade principalmente, e depois do Império Romano. E aí essa área foi praticamente dominada aí pelo povo árabe, E aí, quando você cria um novo estado ali, você não fala, povo árabe, eu vou tirar você daqui, vou colocar você... Não, tá aqui, isso aqui, dá licença aqui, dá licença. Dá licença para mim, dá licença para mim. Então, aqui agora é o povo judeu que vai ficar, acabou, tchau. E fui embora. E larguei o problema lá, para eles resolverem entre eles. E eles não resolvem esse problema, eles não têm um acordo, A única coisa que resulta dali é um conflito constante. Ok? Não tem muito mais o que falar, por quê? Porque até hoje nada se resolveu, tá bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos e agora falaremos sobre a Índia e a desobediência civil. A região correspondente aos atuais Paquistão, Bangladesh, Mianmar e Índia foi, durante a Era Moderna, alvo de disputas territoriais e comerciais entre portugueses, holandeses e ingleses. No início do século XVIII, essa área foi dominada pela Companhia Britânica das Índias Orientais e, a partir de 1858, a coroa britânica assumiu o controle do território. Com o avanço da industrialização na Inglaterra, a Índia se transformou em um grande mercado consumidor para os produtos têxteis ingleses. Incapaz de concorrer com a indústria britânica, que produzia tecidos muito mais baratos, a tradicional produção têxtil indiana entrou em colapso. A oposição ao domínio colonial britânico era realizada pelo Partido do Congresso, fundado em 1885 por membros da elite intelectual indiana formada nas universidades britânicas. O partido representava a insatisfação desse grupo com sua condição subalterna na administração colonial. Nos primeiros anos do século XX, o movimento pela independência da Índia passou a ser liderado por Mohandas Karamchand Gandhi, que ficou conhecido como Mahatma Grande Alma, Gandhi formou-se em Direito na Grã-Bretanha e viveu um tempo na África do Sul, onde trabalhou como advogado.
Ao conhecer de perto a segregação racial no país africano, Gandhi pôs em prática os princípios da resistência pacífica e da desobediência civil como instrumento de protesto. Paralisação do trabalho, greve de fome, ocupação de espaços públicos, desobediência às ordens das autoridades, boicote dos produtos britânicos. Ao retornar à Índia, em 1915, Gandhi se tornou um dos principais líderes do Partido do Congresso, em que passou a defender seus princípios de não violência. Então, vou deixar a imagem de Gandhi aqui, uma grande personalidade indiana, né? Com uma intelectualidade invejável. Ele colocou da seguinte forma: nós temos que conquistar a nossa liberdade, a nossa independência, por meios pacíficos. Tá? Por mais que haja perdas, o meio pacífico é o meio definitivo. E esse é o básico, né, do conceito da sua luta pela liberdade, né, dentro do seu país, do seu povo, da sua nação. Infelizmente, Gandhi foi assassinado, né? E isso aconteceu já depois que a Índia conseguiu a sua independência, né, como colônia britânica. Ok? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. A conquista da independência e os conflitos internos. Uma das maiores mobilizações lideradas por Gandhi foi a Marcha do Sal em 1930, realizada em um protesto contra as leis que proibiam os indianos de produzirem o próprio sal. Empregando mais uma vez o princípio da resistência pacífica, Gandhi percorreu quase 400 quilômetros em direção ao mar, atraindo durante a caminhada milhares de seguidores. Cerca de 50 mil pessoas, incluindo Gandhi, foram presas no protesto sem reagir à violência policial. Ao encerrar a Segunda Guerra Mundial, o enfraquecido Império Britânico já não podia atender às reivindicações dos colonos sem suportar a pressão realizada pelos movimentos de emancipação. Em agosto de 1947, a independência indiana foi finalmente reconhecida. Após a independência, conflitos entre hindus e muçulmanos levaram à divisão do país em dois estados independentes: a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. O Paquistão ficou dividido em duas partes, uma oriental e outra ocidental, muito distante uma da outra. Mesmo separados, os dois países continuaram em conflito e em 1971 o governo indiano apoiou a separação do território oriental do restante do Paquistão. O novo país passou a se chamar Bangladesh. As tensões entre os indianos e paquistaneses agravaram-se ao longo dos anos, sobretudo em razão da disputa pela Caxemira, região de maioria muçulmana, que abriga as nascentes dos rios Gange e Indo, principais fontes hídricos dos dois países. Atualmente, a região encontra-se dividida entre a Índia, o Paquistão e a China. Então, vou deixar o mapa aí para a gente poder dar uma olhadinha, tá? Aqui nós temos aqui Bangladesh, Índia e Paquistão, né? Na antiguidade, toda essa região, né, uma única Índia, né, unida. E aí o que separa essa parte, né, rosa dessa parte laranja são os conceitos religiosos, tá, que estabelecem esse conflito de interesses. E por fim, né, a Caxemira, região onde nascem os principais rios que alimentam, né, hidricamente ambos os países, e isso é a fonte de conflito. Voltando aqui para mim, obviamente, não é só isso, tá? Porque o rio Ganges não é só o alimento hídrico, tá, dessas populações, mas ele também é o alimento religioso, né? Dentro dos dois países, o rio Ganges é um rio sagrado, tá? Tanto que, obviamente, mais do lado indiano, né? Para você ter uma ideia, quando o pai, né, o patriarca da família morre, seu filho mais velho é responsável por montar a pira, né, crematória, o corpo do seu pai é cremado e, por fim, tudo é jogado no rio Ganges para que ele tenha o seu caminho do pós-vida garantido pela sagrada crença
indiana, né? Indiana no conceito hindu, ok? Vamos seguir aí adiante. Agora nós temos aqui as atividades. Todas as atividades, né, relacionadas nesse formulário estão nessa contextualização, tá, desse conteúdo de pesquisa e estudo. Então, eu solicito a vocês revisar tudo aquilo que foi estudado, todo esse conteúdo disponível aqui no processo de independência da África, tá? E em seguida, mãos à obra, vamos testar os nossos conhecimentos, tá? E fazer as atividades. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.